Fala, investidor! Vem cá, você já parou para pensar como a taxa de juros, a Selic, impacta seu investimento? Bem, primeira coisa é o seguinte, a Selic é a taxa de juro referência de tudo. Por que a taxa de juro referência de tudo? Se você chegar no governo e falar, olha, te empresto, quanto você me dá? Ele vai falar que é a Selic. Grosso modo é isso. E por que a taxa mais segura ou a taxa base da economia? Porque qualquer empresa tem que produzir alguma coisa, vender essa alguma coisa, ter o lucro com essa alguma coisa para depois te pagar qualquer coisa. Não é assim que funciona? Já o governo tem uma vantagem incrível, que ela vai lá e produz dinheiro. Ele vai lá e te paga. Então é a taxa de juros mais simples que tem. Só que as oscilações da Selic, ela mexe com tudo que é tipo de produto financeiro. Né? Você tem a marcação a mercado. Então, resgatando aqui o raciocínio. Se a taxa de juro, vamos supor que está 15%, ela cai para 10%, se você já tinha a taxa de juro a 15%, você repara quando cair para 10%, esse preço teu está subindo? Isso daí acontece com os títulos públicos, mas acontece também com as empresas, que através de um processo que chama fluxo de caixa descontado. Você percebe que todos os produtos financeiros, em tese, eles têm que render a mesma coisa. Por que eles têm que render a mesma coisa? Porque, vamos supor, a Selic é 15%, mas se eu comprar ações, sei lá, da Petrobras, só para pegar, tanto faz, não estou falando que a Petrobras é o caso, e ela pagar sistematicamente dividendos 20% ao ano, você percebe que tem essa diferença. Mas se essa diferença é persistente, todo mundo vai parar de comprar título público e comprar ação da Petrobras, correto? O que acontece com o preço da Petrobras se todo mundo compra? Sobe. Se sobe e o volume de dividendo fica parado, você percebe que em termos relativos deixa de ser 20% até cair em 15%. Isso que é importante, você tem que entender. Taxa de juro ela é uma espécie de campo gravitacional. Tudo tem que meio que tender a ela. Então, quando você tem alterações de taxa de juros, isso gera efeitos como ondas, né, nos outros ativos. Então, qual o principal efeito? Se eu subo a taxa de juros, o que acontece com o preço do título? Cai. Se eu subo a taxa de juros, o que vai acontecer com o preço das ações? Também vai cair. Você está criando uma distorção que vai gerar, através do fluxo de caixa descontado, uma piora no preço das ações. Essas coisas se comunicam, é quase a mesma coisa no final do dia. No sentido contrário, é verdadeiro. Se a taxa de juros cai, o preço das ações tem que subir também. E esse jogo é através do fluxo de caixa descontado. Isso daí ajuda muito a pensar alguns cenários. Então, por exemplo, estamos em 2025, temos 2026. Vamos supor que você acredita que a taxa de juros vai sair de 15% e vai para 10%. Você pode falar, nossa, André, vou ganhar dinheiro comprando um título pré-fixado, porque na hora que o juro cai, você não falou que o preço do título sobe? É verdade, mas isso pode acontecer também com ações. E aí tem setores dentro da Bolsa que são mais sensíveis, por exemplo, à taxa de juros. Então, um exemplo, não quer dizer que todas as empresas sejam assim, mas o setor de construção. Se a taxa de juros cai, quer dizer que vai aumentar a demanda por imóveis. Na hora que aumenta a demanda por imóveis, o que acontece com o preço de uma empresa, de uma incorporadora, de uma construtora? Tende a subir. Isso é uma das dinâmicas que eu estou falando. Então, pega a taxa de juros e pensa que é uma espécie de... é um campo gravitacional mesmo. Né? Ele vai alterando os outros ativos por osmose, porque, no limite, pensa o seguinte, tudo teria que render a mesma coisa. Né? Vamos supor, insisto, se tem alguma coisa que rende muito mais que a Selic de forma consistente, o que vai acontecer com o preço dessa coisa? Se todo mundo puder comprar, vai comprar até subir o preço do ativo e a taxa de retorno dela vai caindo. É disso que se trata. Então, a Selic não é que ela é importante, ela é muito importante para todos os investidores. E por isso você tem que ter uma opinião sobre isso, uma visão sobre isso. E quer saber? Eu estou aqui para isso, para justamente te ajudar a pensar a taxa de juros, pensar como vai desenvolver essas questões. E para isso tem esse canal. E para isso eu também quero que você faça duas coisas. A primeira delas é se inscreva. Aqui a gente tem sempre esses conteúdos para pensar em estratégias, pensar como fazer você construir seu patrimônio de maneira correta. E eu vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha que ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Mas a questão mesmo é o seguinte, deixe o seu comentário aqui. É aqui que tem a troca, aqui que a gente vai descobrindo
e evoluindo esse debate para você ser um melhor investidor, entender melhor como essas interações acontecem e começar a ganhar dinheiro de forma organizada. É disso que se trata todo o esforço aqui. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Abraço.